Meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, o Senhor da glória, em acepção de pessoas. Se, portanto, entrar na vossa sinagoga, no vosso lugar de encontro, na vossa igreja, algum homem com anéis de ouro nos dedos, em trajos de luxo, e entrar também algum pobre andrajoso, e tratardes com deferência o que tem os trajos de luxo, e lhe disserdes: tu, assenta-te aqui em lugar de honra. E se disserdes ao pobre: tu, fica ali em pé, ou assenta-te aqui, abaixo do estrado dos meus pés, não fizestes distinção entre vós mesmos, e vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Entretanto, vós outros menosprezastes o pobre. Não são os ricos que vos oprimem, e não são eles que vos arrastam para tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado? Se vós, contudo, observais a lei régia, segundo a Escritura, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo, então fazeis bem. Se todavia fazeis acepção de pessoas, cometeis pecado, sendo arguidos pela lei de Moisés como transgressores. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Portanto, aquele que disse: não adulterarás, é o mesmo que também ordenou: não matarás. Ora, se não adulteras, porém matas, vens a ser transgressor da lei. Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia. A misericórdia, todavia, triunfa sobre o juízo. Vamos ler junto esta última frase, bem forte, todos juntos? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Mas eu acho que a gente pode fazer com mais força. Vamos lá? A misericórdia triunfa sobre o juízo. Então você já viu que nós temos uma caminhada interessante hoje à noite. Meus irmãos, quando nós iniciamos aqui essa nossa caminhada sobre a Epístola de Tiago, desde o início, nós falamos que aqui se tratava de uma exortação. E o que é uma exortação? Uma exortação é uma palavra que tanto discerne como denuncia. Tanto amplia a nossa compreensão da verdade, como descobre as fraudes
que conquanto carreguem algum tipo de semelhança com a verdade do Evangelho, são fraudes. Por isso que eu digo que a Epístola de Tiago é uma exortação que carrega muito fortemente um elemento prático. Você veja que Tiago escolhe situações práticas, coisas que se estavam vivendo naquele contexto imediato, como é esse caso aqui, aonde ele tem a perspicácia de discernir que havia um espírito que não era o do Evangelho, no trato com as pessoas que vinham às reuniões da igreja. Então é desse nível de praticidade que se trata a exortação de Tiago, do irmão de Jesus, conforme nós falamos. E essa exortação, ela tem por natureza, assim fazendo em discernir a verdade, denunciar o erro, expor para todos nós o que é, ou qual seja o significado de uma espiritualidade autêntica. Na linguagem de Tiago, qual seja a fé verdadeira, a fé que não é falácia, a fé que não é discurso, mas a fé que ganha concreção e legitimidade nas obras, na prática, no viver, no proceder, no agir. Por isso que esse capítulo 2, ele já inicia quase que retomando esse tema geral. Você não veja que ele começa dizendo: meus irmãos, não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa palavra que diz, não tenhais a fé, é exatamente o fato de que o que Tiago está nos conduzindo é a questionarmos que tipo de fé é a nossa. Dizer que tipo de fé é a nossa, é dizer que tipo de espiritualidade é a nossa. Que tipo de confissão é a nossa. Que tipo de vivência é a nossa. Fé aqui é utilizada como sendo o extrato da minha relação com o Senhor Jesus, como sendo a síntese, como sendo a radiografia, o raio-x da minha relação com Jesus. E aí ele diz, olha, não tenhais a fé, ou seja, que o modo de você se relacionar com o Senhor Jesus não seja equivocado, não seja um estelionato, não seja uma fraude, uma mentira. E para expor isso, ele vai atacar de forma muito concreta e dura um comportamento que nada tem a ver com o Evangelho, que é o comportamento da acepção de pessoas. Você veja que Tiago escolhe temas práticos, escolhe temas da vivência, e ele percebeu que esse comportamento, que essa atitude de ter para com uma pessoa uma certa atitude de desprezo, nada tem a ver com o Evangelho. E se alguém que dizendo-se ter fé em Jesus se comporta desse modo, Tiago está denunciando. Ele está descobrindo o véu. Ele está colocando de forma nua que não é a fé que se esperam dos que confessam a Jesus. Por isso que é tão duro. Não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Eu vou pular essa expressão Senhor da Glória, porque tem tudo a ver ele aqui chamar Jesus de o Senhor da Glória. Eu volto a ela daqui a pouco.
Mas não tenhais a fé em nosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Talvez você pergunte, então vamos lá. Esse era um problema daquelas igrejas, já que essa é uma epístola universal. Esse era um problema do cristianismo judaico, porque provavelmente é para uma audiência de judeus convertidos, aqui Tiago escreve. Esse era um problema deles, ou a gente carrega esse problema porque a gente é gente? Será que entre nós não há isso? Pastor, olha, nos acusa de tudo, mas a gente sempre trata todo mundo por igual. É assim que é? Seja sincero. Nós somos assim? Nós podemos pular isso aqui e dizer assim, não, tranquilo, só li porque tem que ler, né? Mas a gente não tem problema. Vamos para o capítulo 3 logo, pastor, passe aí. Será que a gente pode se dar esse luxo? Ou será que está embrenhado em nossa natureza essa inclinação perversa de ficar fazendo seleção de pessoas pelos mais variados critérios de gosto, pelas mais variadas formas de distinguir gente? Será que a gente pratica isso? Eu lhe digo, sejamos sinceros, o que mais nós fazemos na vida é acepção de pessoas. Acepção. A palavra que Tiago usa aqui, na língua grega em que foi escrita essa epístola, é interessante porque ela é de difícil tradução. Mas se você fosse traduzir literalmente, seria fazer aquilo que se chama de recepção de faces. Recepção de faces é como se alguém dissesse assim, eu recepciono essa face, esse rosto. Esse não. Esse rosto eu recebo. Esse rosto eu abraço. Esse não. Não quero. Não gosto. Você já viu uma expressão que a gente costuma ouvir, que diz assim, não fui com a cara desse sujeito? Já ouviu essa expressão? Rapaz, eu não fui com a cara dele. De onde vem isso? De onde vem essa rejeição? É óbvio que numa camada mais superficial, você diz, não sei. Meu santo não bateu com o dele. Sendo que o santo nosso é o mesmo. É o mesmo santo. Mas se diz isso. Os estudiosos da alma, muitos psicólogos, psiquiatras até dizem que quando você diz assim, eu não fui com a cara daquela pessoa, é que na superfície mais densa da sua psicologia, é como se você visse naquela pessoa algo que você gostaria de ter, e não tem. Aí lhe causa raiva. Às vezes é uma pessoa que é tão extrovertida, feliz, ela chega assim, aí você é tímido e você gostaria de ser assim, aí você não gostei dela. Chegou tão contente. Tem isso, viu? Ou então aquela família que chega no carro, na igreja, bonitinha, e você vem de uma luta medonha dentro de casa. Aí você se projeta naquela pessoa de forma negativa. Não gostei não. Fui não. Não fui com a cara dessa pessoa. Isso é só acepção de pessoas. Recepção de faces. Eu fui com essa face, com essa não. Quando não é assim, então, nessa sutileza, é mais extravagante. É mais extravagante, como é o caso aqui. Aqui era tão extravagante que eles não tinham medo de dizer assim, a gente gosta de gente rica. Gente rica, a gente quando vê assim, meu amado, que bom lhe ver. Porque já fica pensando na possibilidade de algum retorno. Já recebe bem, rapaz, você na minha casa. Quando se percebe que aquele indivíduo que é pobre, talvez não tenha alguma coisa para me dar de troca, a gente já não é tão acolhedor.
Não adianta a gente negar, a gente está com isso embrenhado na nossa alma. A gente é gente das trevas se não formos iluminados pela graça. Por isso que o Evangelho lança luz. Isso não está distante de ambientes religiosos. Em ambientes religiosos, o que prevalece muito é a coisa do status. Então deixa eu ter amizade aqui com quem pode fazer alguma coisa. Deixa eu ser amigo aqui logo do pastor, pronto. Amigo do pastor, pronto, agora deu. Essa pessoa aqui, ela tem algum tipo de influência. Tudo isso é acepção e a gente poderia passar a noite toda dando exemplos de acepção de pessoas. E o Evangelho quer nos curar disso. Por isso que Tiago é tão direto, não podia ser mais direto. Meus irmãos, não tenha fé em Jesus, fazendo acepção de quem você gosta, de quem você não gosta. Bem eu quero e mal eu quero. Por que não? Porque este a quem nós chamamos de nosso Senhor é também o Senhor da glória. Perceba que contraste é este tipo de fé mesquinha com o Senhor da glória, que sendo o Senhor da glória beijou na face de qualquer homem que chegasse a Ele. Que sendo o Senhor da glória não fez acepção, jantou na casa de fariseu, mas entrou na casa de publicano. Que sendo o Senhor da glória, não ficou escolhendo quais seriam os caminhos mais fáceis. Que sendo o Senhor da glória, não ficou rejeitando pessoas sob o medo de macular a sua imagem ou a sua honra. Se é este aquele que nós chamamos de Senhor, este comportamento de acepção não poderia ser mais contrastante do que a do Senhor da glória, que desceu e se fez homem para habitar com gente como eu e você. Por isso que esse primeiro versículo já é de fato uma exposição clara e óbvia da incoerência, da contradição, da superficialidade. E ao mesmo tempo já nos chama a enxergar que fé autêntica é aquela que se alinha com aquele que é chamado de o Senhor da glória. Essa é a primeira coisa. Mas aí Tiago, obviamente, como lhe é muito peculiar, ele vai exemplificar o princípio. E há uma coisa que a gente precisa entender quando lê o Novo Testamento, principalmente, é que o Novo Testamento foi escrito dentro de um contexto, com questões imediatas, específicas e concretas. Mas para cada resposta àqueles contextos imediatos, existe um princípio que é atemporal, que está para além daquele contexto histórico, que é para hoje, que é para sempre. Por isso que ele já abre mostrando o princípio. Se é Jesus que eu chamo de Senhor, eu devo lembrar que Ele, sendo o Senhor da glória, se fez homem sem nenhuma acepção. Uma vez que isso se instala dentro de mim, eu já venci, eu já entendi, eu já discerni. Mas Tiago ainda vai fazer um exemplo, vai nos oferecer um exemplo concreto que estava acontecendo. E qual é o exemplo? Veja o versículo 2 comigo. Ele diz assim: se portanto, quando é que alguém faz a acepção? Se portanto entrar na vossa sinagoga. E eu preciso dar uma paradinha aqui, porque eu acho que talvez algumas versões trará na vossa reunião. Eu não sei nem qual é o texto aqui.
Essa versão aqui, na vossa reunião. Mas deixa eu lhe dizer que, de fato, a palavra grega aqui é sinagogue. Mas essa expressão sinagogue, que foi usada por Tiago, certamente que intencionalmente, já que ele está falando para uma ambiência de gente judia, mas que significa assembleia, encontro, ajuntamento. Veja que Tiago não está fazendo predileções de uma estrutura histórica que era a sinagoga, que tinha toda uma forma de existir e de ser. Não, aqui ele usa a expressão que tem a sua contrapartida histórica com a sinagoga judaica, mas ele está falando do encontro dos cristãos, da reunião daqueles que confessam a fé. E o que ele está dizendo é, independente de como seja este lugar, uma casa, uma caverna, um templo, já que templo não existia aqui, mas um templo para a gente hoje, a questão não está no lugar, está no espírito. No espírito, como é que eu lido com isso? E se, portanto, nessa reunião, nesse encontro, nesse ajuntamento, se existir o fato de que algum homem com anéis de ouros, com trajos de luxo, entrar, o que se presume de cara que esse ambiente ele é aberto, não é verdade? O que se presume que esse lugar do encontro é acessível a outros, de modo que pode entrar tanto um de trajos de luxo, como um andrajoso, uma palavra que tem a ver até com a ideia de mal cheiroso. Se entrar um assim, entrar um pobre andrajoso, e vocês vierem com todo o cuidado, com toda a deferência, você, só porque chegou com essa embalagem, existe um lugar especial para você, só porque chegou com essa embalagem, senta aqui, olha, vem para cá. E o outro que chegou assim, não, você, escolhe o pior lugar, e põe ele, para ninguém ver. Esconde. Se tiver uma caixa, põe dentro de uma caixa, para ninguém ver. E vamos celebrar ao Senhor. Se é esse o Espírito. O que Tiago diz é que isso nada tem a ver com o Evangelho. Pelo contrário, fizestes distinção e vos tornastes juízes tomados de perversos pensamentos. E aqui eu preciso explorar um pouco isso. De que tipo de culto Tiago está falando? Eu volto a lhe dizer, Tiago, nem nenhum outro apóstolo, nem nenhum outro escritor do Novo Testamento, eu não sei porque é tão difícil para algumas pessoas entenderem isso, eles não fizeram nenhum manual de culto. Não existe no Novo Testamento uma liturgia oficial que se diga, é assim, depois é assim, depois faz assim. Não existe. O que existe é a ênfase numa compreensão e num espírito que pode viajar pelas mais diferentes culturas, mas que o princípio vai prevalecendo. Amém, irmãos? Porque tem gente que faz tanta briga por causa de princípios reguladores de culto, que não, se não for assim é contra Deus. Isso não existe. O Novo Testamento em nenhum lugar diz isso. O Novo Testamento fala de discernimento, de compreensão e do Espírito que nos regula, e não de formas. Porque eu estou aqui em cima dessa plataforma, e eu já disse, eu estou aqui porque eu entendo que aqui os irmãos me veem melhor. Mas se fosse um círculo e coubesse todo mundo, e daí? Porque o que prevalece é a forma como eu enxergo, e não ficar me detendo nas minúcias, nos detalhes. Por isso que aqui, o que Tiago está condenando não é quem falou primeiro. No máximo, o que Paulo fez foi na bagunça que estava a igreja de Corinto, uma baderna, cada um que gritava para um lado, ele disse, opa, vamos com calma, um fala e o outro escuta. Tem coisa mais óbvia do que isso? Falar um depois do outro? Tem coisa mais óbvia do que isso? Foi o que Paulo fez.
Em Coríntio, vamos fazer a coisa com ordem, com decência, porque nessa baderna, se chegar uma pessoa aí não vai entender nada. Então vamos combinar uma coisa, um fala e o outro escuta. É isso. Tem coisa mais óbvia? Não tem. No caso de Tiago, quando ele fala do culto, o que ele está dizendo é: veja qual é o espírito que está prevalecendo entre vocês. E eu lhe digo qual era. Era o culto das externalidades. Porque quem fica dando preferência a quem chegou com roupa bonita, está apenas se auto-entregando. Está apenas mostrando que a consciência que prevalece não é a da reunião simples e em amor, mas é a da preocupação com as externalidades, com as estéticas. Por isso é que você vai encontrar na descrição de Tiago, várias vezes ele usando essa expressão, lugar. Veja o versículo 3, tu te assenta aqui em lugar de honra, então é porque já tinha um lugar de honra. Olha a desgraça. A desgraça é que já havia os lugares de honra. Que pelo amor de Deus, não entenda aqui assim, porque senão daqui a pouco os irmãos descem tudinho. Mas havia os lugares marcados. Só fulano senta ali, ninguém mais. É para ele. Quando ele chegar, por favor, se alguém tiver, saia fulano de tal, lugar dele, ó, marcado. Onde prevalece isso? Que culto a Deus é que está sendo feito? É apenas o culto das externalidades, das exterioridades, da preocupação com as formas. É isso que Tiago está denunciando. Preocupação aqui, faz muito tempo que deixou de ser a reunião simples do Evangelho, da proclamação da palavra, do louvor a Deus. Ficou todo mundo agora embebecido com as imagens de grandeza. Isso é um espírito, irmãos. Isso é uma consciência. Por isso que notadamente essa consciência vai se formando a partir de certas sutilezas, sem que se perceba, daqui a pouco se está vivendo toda uma série de acepções de pessoas. Acepção, faz acepção. E a denúncia de Tiago, que é dura, que é escancarada, que não mede as palavras, mas é nua e crua aos olhos de quem quiser ver, é que ele diz: quando vocês fazem assim, quando vocês agem assim, o que se apoderou da mente de vocês, é o que ele diz no versículo 4, são pensamentos perversos, e algumas versões diz padrões ou padrão maligno. Não sei se tem alguma versão de alguém que está aqui que usa essa expressão, padrão maligno. A de Bosco parece que é. Padrão maligno. Deixa eu lhe explicar o que é isso. Eu tenho insistido aqui, já fazem alguns domingos que eu falo sobre isso, sobre a questão da mente de Cristo. O que é a mente de Cristo? É quando o meu modo de raciocinar, é quando a minha forma de discernir, a minha visão de mundo, essa minha cosmovisão, ela é toda delineada pelos valores do Evangelho. Então, se o meu modo de pensar e se a minha maneira de enxergar a vida for como Jesus, não haverá espaço para essa exacerbação das imagens, para essas exacerbações do culto das estéticas, das belezas, de quem parece mais, de quem é mais bonito, ou de quem é mais rico, que é o caso aqui concreto. Tudo tem a ver com que tipo de pensamento me move, que tipo de mente me conduz, que tipo de padrão de pensamento que eu tenho. E meu Deus, o que mais se vê hoje é gente achando que o mundo entrando na igreja, essas expressões infantis, o mundo entrando na igreja, e se olha o mundo entrando na igreja com as questões exteriores, quando muitas vezes, há muito tempo já se está instalado uma consciência mundana, que vai
fazendo acepções, não só por questão de classes sociais, como é o caso em concreto, mas acepções de teologia, acepções de doutrina, acepções de lugares, é só acepções, e se dizendo, aqui o mundo não entra, mas a consciência é toda mundana e maligna, e nada tem a ver com Jesus. Essa é a denúncia. Quando ocorre isso, há muito tempo que já não é a mente de Cristo que prevalece, mas é a preocupação das estéticas. E sempre que nós não somos governados pela mente de Cristo, isso vai aparecer em um grau maior ou menor, mas essa preocupação. Por isso que eu lhe faço uma pergunta hoje à noite. Quem nós estamos esperando nos nossos encontros? A quem a gente espera chegar? Você não sabe, mas existem, eu digo isso porque sei, existem certas estratégias de abertura de igreja que já nascem com a mente perversa. É quando se diz assim, olha, nós vamos abrir uma igreja, mas a gente vai abrir uma igreja para classe A e B. Já viu isso? Eu já vi. Não, essa igreja é para a classe A e B. É estratégico. Então a gente tem que investir pesado para ter o retorno dessa classe. A gente não espera classe C, classe D. Você acha que não é? É. E o que é que isso tem a ver com Jesus? Nada. Você acha que Jesus fez isso? Pelo contrário. Deixa eu lhe mostrar uma coisa. Uma vez que está escancaradamente denunciado que não é a mente de Cristo, do Senhor da glória, que prevalece nesse ambiente aqui, uma vez que Tiago já apresentou a denúncia e já fez o diagnóstico, veja de onde vem a cura agora. Agora ele aplica a cura. Você não veja o versículo de número 5, quando ele diz, ouvi, meus amados irmãos. E o que Tiago vai dizer agora, para você não achar que Tiago tem alguma coisa contra rico, porque se você achar assim, você está entendendo errado. Pastor, esse Tiago eu acho que era meio traumatizado. Porque você já viu que no capítulo 1, quem está acompanhando aqui lembra, já viu que ele faz essa mesma discussão? O pobre se glorie na sua dignidade e o rico na sua insignificância, lembra disso? Aí de novo, esse cara tinha algum trauma. Não, não é trauma. O problema não estava nele, o problema estava nessas comunidades. O problema não está em que Tiago está fazendo preferência de um ou de outro, ele já disse, não há isso em Jesus. Agora existe, óbvio, uma prevalência em relação aos pobres, pelas razões pelas quais eu vou dizer agora, mas isso não fez de que o ministério de Jesus fosse para pobre e não para rico. Isso não existia, pelo contrário, o que se diz é que mulheres ricas bancavam essas andanças de Jesus e os apóstolos. De modo que o que Tiago está aqui condenando não é fazendo exaltar uma espécie de luta de classes, de pobres e ricos. Não, ele está chamando para que os pensamentos destes irmãos fossem forjados pela mente de Cristo. Como é que Cristo pensa, como é que Cristo agiu, como é que ele foi, como é que ele sentiu, como é que ele tratou as coisas. Essa é a cura, é a mente de Cristo governando o nosso olhar para a vida. Quer ver então o que é que ele diz? Ele diz no versículo 5, para começar a abrir o entendimento, a quebrar essa crosta de ignorância mundana e abrir a compreensão. Ele diz, pensem comigo. Porque veja que o que Tiago vai fazer aqui são 3 perguntas. Não é verdade? Quem faz pergunta, irmãos, está querendo suscitar no outro a reflexão. Você concorda comigo? Quando alguém chega e diz assim, irmão, você não acha isso e isso não? É que ele está querendo gerar em quem escuta o processo de reflexão.
Porque se não houver essa reflexão, não se quebra esse padrão maligno instaurado. Se não houver esse processo de análise, de autoinvestigação, se não houver esse processo, então não se instaura um outro governo, que é o governo de Cristo na mente. Quer ver as perguntas que Tiago faz para despertar isso? Para ver se solta o gatilho da consciência. Primeira pergunta, ele diz assim: escutem vocês uma coisa, não escolheu Deus, olha a pergunta, não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Pensem aí, essa é a pergunta. Não foi os pobres que Deus escolheu para serem ricos? Essa é a pergunta. Foi ou não foi? É assim ou não é? Veja que Tiago não afirma de forma violenta. Ele levanta a questão. Aí você diz: foi, pastor? Eu lhe digo: foi. Foi. Jesus não tinha nada contra os ricos, mas a pregação para os pobres era o sinal de que o reino de Deus tinha chegado. Era a manifestação da misericórdia aos que estavam excluídos. O reino de graça se estabelece quando aqueles que ninguém imagina são chamados para o banquete. Ou não é isso? Quando Jesus iniciou o ministério dele, que ele leu o trecho do profeta Isaías, não foi isso que disse? Quando João Batista mandou perguntar: tu é tu mesmo? Ou tu não é quem eu estava esperando que era? A resposta foi: diga a João que os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e notem, e aos pobres está sendo pregado o evangelho, o reino de Deus chegou. É por isso que tem anjo fazendo festa para um monte de pastores pobres em Belém. É por isso que as parábolas invertem a lógica materialista judaica, dizendo: o rico morreu e foi para o inferno, e Lázaro pobre para o seio de Abraão. É por isso que na grande festa o que se diz é: traz lá os coxos aleijados para a minha festa. É por isso que se diz que prostitutas e publicanos vos precederão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó. O que Tiago está dizendo é: lembrem-se de Jesus e veja se não era assim. Por que agora vocês estão agindo dessa forma? Por que agora vocês estão, conforme se diz o texto, menosprezando os pobres? Por quê? Ah, meus irmãos, essa mensagem é tão contemporânea. Essa mensagem é tão oportuna hoje, porque o evangelho, que de modo mais abrangente está sendo anunciado a essa nação, sabe qual é? É aquele evangelho que se botou na boca de Deus as palavras do diabo: tudo te darei se prostrado me adorares. Quem disse isso foi quem? Foi o cão. Mas se diz que foi Deus quando se afirma: creia e você será rico, e você será próspero. Ou quando se diz: se você não é próspero, alguma coisa de errado tem na sua vida. Ou quando se cria essa teologia da mesquinharia das sementes. Se você plante aqui uma semente de R$900, meu Deus, quem não tiver isso, esperar que colheita? Aí eu não vou gastar meu tempo falando disso, porque você já sabe. Mas eu só preciso dizer que esse espírito que estava aqui nessa comunidade, ele se alastrou, e Mamon virou o Deus de muita gente que diz que tem fé em Jesus.
Mas o que pensa é na grana, é do dinheiro, e as igrejas, muitas delas, não digo todas, mas muitas viraram verdadeiras empresas de investimento rentável, porque esse princípio aqui não prevaleceu, porque não foi o modo simples de Jesus que prevaleceu, foi o princípio mercadológico da grana, do dinheiro. Ou você acha que esse negócio de tratar bem o rico é só uma questão de recepção de igreja? Isso aqui é só a pele. Isso está só na epiderme. Mais profundamente, o que se estabeleceu foi um Deus. Tal como o jovem rico, que gabava-se da sua obediência, mas que Jesus desnudou a alma dele, dizendo: vende o que tem e dá aos pobres, não porque isso é mandamento eterno, mas porque era apenas o gatilho que fazia com que o jovem rico se enxergasse de que, na verdade, o Deus a quem ele servia era o seu próprio ventre, era o seu próprio status, era o seu poder, era o seu nome. E o que isso tem a ver com Jesus, que andou entre os pobres? E o que isso tem a ver com o Espírito de Jesus, que pregou entre os pobres? Essa é a primeira coisa. Os irmãos me compreendem? Essa é a primeira coisa. Mas aí Tiago vai fazendo outras perguntas. Quer ver a outra pergunta que Tiago faz? Olha o versículo 6. Entretanto, a denúncia: vós outros menosprezastes o pobre, ou seja, vocês fizeram diferente de Jesus. Vocês foram na contramão do Espírito de Cristo. Por isso que o que se instalou em vocês foi o padrão maligno, foi a mentalidade perversa. E ele faz outra pergunta, para ver se o povo acordava. Agora veja uma coisa: não são os ricos que vos oprimem, não são eles que vos arrastam para tribunais? Sabe por que Tiago diz isso? Primeiro, porque essa igreja era pobre. Porque quando ele diz: não são os ricos que vos oprimem, é porque eles eram pobres. E o que Tiago está dizendo era uma realidade do primeiro século. O primeiro século da era cristã, se você não sabe, eu lhe digo, ser discípulo de Jesus era uma espécie de categoria, a ralé. Por isso que o autor de Hebreu diz que nós somos considerados a escória, o lixo do mundo. Dizer que era de Jesus, quem é o de Jesus? É aquele povo ali, aquele povo do subúrbio. Eles dizem que crê em Jesus. Era. Por mais que, graças a Deus, hoje em dia a gente vê muitos irmãos sinceros, verdadeiros e honestos, de posses. Sempre existiu, mas hoje talvez num volume maior. Muitos não tem nada a ver com Jesus, mas muitos são sinceros. Mas o fato é que o padrão daquele período, no primeiro século, era só a ralé, gente que era considerada inclusive burra. É por isso que você vai encontrar, por exemplo, na década de 70 do segundo século, um filósofo romano chamado Celso, que foi um dos primeiros a estabelecer uma teoria contra a divindade de Jesus, dizendo: esse povo é burro. Povo burro. Crê que só existe um Deus. Que povo grosso. Aí o que Tiago está dizendo: vocês não conseguem nem ter o bom senso. É bom senso que falta. Essa gente que vocês estão transformando no objeto da veneração são os mesmos que estão levando vocês aos tribunais. Acordem. A terceira pergunta, para avançar, ele vai dizer: e não são eles os que blasfemam o bom nome que sobre vós foi invocado, o nome de Jesus? E é o exemplo que eu citei do filósofo romano Celso, que zombavam de Cristo. Então logo a denúncia que se faz é: o que se instalou na mente de vocês foi um falso evangelho. E por mais que aqui a gente esteja tratando de um exemplo prático, isso se aplica a outras coisas. É acepção. Então a denúncia está posta, o caminho da cura está posto, que é a consciência de Cristo, e o que a gente vai encontrar agora é isso sendo ampliado. Sabe quando é que a gente não entra nessa
vereda enganosa de acepção é quando você lê o que está no versículo de número 8. Acompanhe comigo. No versículo 8, Tiago vai expor qual é o modo de se viver e o que é que acontece na vida daquele que a mente é de Cristo. O modo de pensar é como Jesus. Sabe como é a vida desse? E o que eu acho mais interessante é que eu estou pregando aqui e parece que eu estou pregando sempre a mesma mensagem, porque a gente sempre volta para o que é. Veja se não é. Olha o que diz o verso 8: se vós, contudo, observais a lei régia, volte aqui para mim. Por que Tiago diz se observais a lei régia? É porque na superfície, e o que eu vou falar agora você não pode esquecer, senão compromete a compreensão do que vem. Se observais a lei régia, significa dizer que esses crentes estavam dizendo que obedeciam à lei. Mas que lei? Você está compreendendo isso? Talvez eles perguntassem: sim, e a gente transgrediu que lei? Ao receber bem esse e menosprezar, que lei a gente descumpriu? O não matarás? O não adulterarás? Nós somos transgressores de que lei? Porque a lei régia não havia sido entendida. E qual é a lei régia? É uma expressão aqui do ambiente jurídico latino. Lei régia, lei maior. Ou você pode dizer dogma. Qual é o dogma real? Qual é o dogma único? Tiago diz: se vocês estivessem submissos ao único dogma, a única lei, vocês não fariam isso. Porque qual é essa lei? Se vós, contudo, observais a lei régia, que lei régia é essa? É o único dogma, segundo a Escritura, mas não a Escritura lida ainda com o véu sobre o rosto. Não é a Escritura lida como sendo uma coletânea de mandamentos, porque era essa a desgraça deles. Mas era a lei segundo a Escritura, conforme o Espírito de Jesus, a mente de Jesus, a referência. Quando se lê assim, o único dogma que sobrevive, segundo Jesus, é esse aqui, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Lê a Escritura, tendo Jesus como a referência. Não existe outro dogma, não existe outra lei régia. Se assim fazer, se a mente de Cristo se instalar em nós, e nós começarmos a ler a Escritura conforme Jesus, só sobra isso: ama o teu próximo, e quem ama o próximo não faz recepção de faces. Quem ama ao próximo recebe quem quer que venha. Você entende isso? Está compreendendo? Que a gente roda na Escritura e volta para aqui. É o amor. Sem amor, os nossos cultos viram uma desgraça. Sem amor, os nossos cultos viram só apresentação. Quer sejam aquelas mais espalhafatosas ou aquelas bem direitinhas, mas se não tiver amor, é só reunião que vai exacerbando as nossas malignidades perversas. Por isso que eu volto a lhe dizer, o que prevalece aqui em Tiago não é que ele queira nos dizer qual deve ser as etiquetas de recepção. Então, bom, meus irmãos, vocês estão fazendo errado. Então, a partir de agora, eu vou entregar a vocês um manual e vocês vão receber todo mundo do mesmo jeito, dizendo: bem-vindo, pode entrar e sente-se. Tiago não está falando disso. Tiago não quer que a gente se mova na vida a partir de mandamentos. Tiago quer que se instale em nós a consciência
E quando essa consciência se instala, a gente ama. Quem ama não fica detratando, quem ama não fica dizendo falso testemunho, quem ama não fica recebendo um porque é isso e o outro porque é aquilo, quem ama não fica falando da roupa do outro, quem ama não fica com a língua desse tamanho, quem ama não fica falando pelo outro nas costas. Ah, meus irmãos, o amor define tudo. Você quer falar de mais o quê? Se a lei régia, se o único dogma se instala na gente, resolve tudo. Agora, se a gente for ficar vivendo de manual, aí aparece outra coisa, aí a gente faz uma assembleia, aí vamos botar isso agora no estatuto. Eita, mas isso a gente não pensou na época, botar isso também. A gente vai ser crente de estatuto. A gente vai ser discípulo de Jesus de manual. Enquanto isso não instalasse em nós como uma vida, como uma consciência, como um modo de enxergar. Quem ama o próximo como a si mesmo, eu tenho certeza que eu duvido muito que alguém aqui goste de que uma pessoa esteja falando de você. Você gosta disso? Metendo o pau em você? Você gosta? Você gostaria disso? Então, se você se ama, por que você não age assim com o outro? Por que você às vezes não para, não estanca o badalado e não ama conforme Jesus ensinou? É isso. É só a consciência. Enquanto a gente for crente de estatuto, de mandamento, de regra, e a gente não tiver o Espírito de Jesus, a gente vai viver essa desgraça. Pode fazer as formas e as reformas, mas fica a mesma coisa. Se a lei régia não se apoderar da gente, mas se não é a lei régia, por que a gente ficou tão assim tardio? Porque alguém pode estar querendo se mover por mandamentos externos. Aí você acha que é à toa que eu estou falando isso? Vá comigo agora para o próximo versículo. O próximo versículo diz: se todavia, que é o caso deles. Existem dois modos de existir. Um modo de existir é sob o Espírito de Jesus. Se é o Espírito de Jesus, fazer bem é amar. Se eu amo, fiz o bem, acabou. Se é amar, o dogma único é o amor, é a lei régia, acabou. Mas se eu quero andar por mandamentozinhos, aí Tiago vai dizer o que é que vai dar. Vamos ver juntos? Versículo 9: se todavia, vocês que não querem se submeter ao amor como único dogma, mas insistem em ficar obedecendo os mandamentos da lei, como querendo se esforçar para vivê-los, é isso que é. Olha o resultado: se todavia fazeis acepção de pessoas, mesmo que vocês não achem que não existe nenhum mandamento que diga assim, não fazeis acepção de pessoas, porque tem gente que só anda e obedece a Deus se estiver escrito assim, não fazeis acepção de pessoas. Se isso não estiver explicitamente declarado, eu não me sinto pecador em nada. Essa é a lógica. É quando o amor não governa. Quando o amor do governo é o cara que chega, então pastor, me mostra aí, onde é que está escrito isso? Quem tem Jesus na vida já sabe na hora que quem ama não faz essas coisas. É quando o Espírito se instala em nós. Aí Tiago vai, se você quer viver sob mandamento, olha o que é que dá para quem quer viver sob mandamento. Ora, cometeis pecado, e sendo arguidos pela lei por transgressores. Sabe por que você é transgressor? Porque você que se gaba de ser obediente aos mandamentos, Tiago diz, qualquer que guarda toda a lei, ele está falando para a gente, você já sabe, você já entendeu, Tiago está falando para crentes judeus. Lembra que eu falei desde o início? E esses crentes tinham aquelas quedas para Moisés, de vez em quando davam umas arriadas de 4 pneus para Moisés, tinha uma saudade de Moisés, da lei. Tinha. De vez em quando ele dizia, ai que saudade de obedecer aquelas leis. Tinha. Aí ficavam se sentindo justos, porque não adulteraram. Ficavam se sentindo justos, porque não matavam. É a velha aliança voltando, é o véu cobrindo o rosto. Aí Tiago tem que falar claro, se vocês se sentem assim, guardadores da lei, eu vos digo, a acepção que vocês estão fazendo, faz de vocês transgredores da lei, porque aquele que guarda a lei e tropeça num só ponto, se torna culpado de todos. É sobre esse estigma que você quer viver, então aguente as consequências.
Ora, portanto, aquele que disse não adulterarás, também ordenou não matarás. E se não adulteras, porém matas, vem a ser transgressor da lei. Portanto, escute isso: quem ficou com a lei sem Jesus, a espada que está na cabeça dele é culpado. Quem ficou lendo a Escritura com o véu sobre o rosto, a decretação, o diagnóstico é culpa, condenação, e guarda essa expressão, juízo. Está sob o juízo. Eu estou entrando aqui agora num terreno tão profundo, que o tempo não me permite falar mais, porque eu quero concluir esse texto aqui. Mas uma vez que a gente entendeu isso, os crentes estavam no culto, fazendo acepção de pessoas e se achando justos. Essa é a desgraça. Se achando justo porque eles estavam se enxergando pelos mandamentos. Você está entendendo qual é a gravidade? E não pelo espírito do amor. Mas pelo mandamento está tudo certo aqui. Não vejo nenhum problema. Olha a lei. E Tiago diz que lei? Se for pela lei, o que está sobre a sua cabeça é juízo. É pelo amor. Tanto é que em versículo 12, Tiago vai fazer a exortação. E você vai entender agora. A ordem de Tiago é: não sejam assim. Não queiram andar como justiceiros. Não fiquem se achando justos pela avaliação da lei, porque senão você vai ser igual o jovem rico. Lembra do jovem rico? Jovem rico, Jesus, bom mestre, que faço eu para herdar a vida eterna? Jesus já entendia qual era a dele. Aí, para facilitar o negócio, olha, guarda a lei. Vamos começar por aqui? Guarda a lei. Aí o jovem rico fez: Jesus, manda mais difícil. Essa aí foi fácil. Essa foi fácil. Isso aí eu guardo desde pequenininho. Desde que eu era menino, lá em Barbacema, eu guardo a lei. Manda uma mais difícil. Olha o nível do engano. Olha o nível do engano. Jesus, e aí, é assim mesmo? Então bora fazer um teste? Vende tudo, dá aos pobres e me segue. Quem vive sob a lei, sobre ele está a espada do juízo, porque você não será justo por si mesmo. Você pode até dizer: meu culto é justo, tudo aqui que a gente faz está tudo correto, mas você vai tropeçar em alguma coisa. E quando você tropeçar, você se faz culpado da lei que você diz que observa, se não for o princípio do amor. Quer saber como é que a gente deve andar? E eu vou caminhando para a conclusão agora. Olha o que Tiago diz, versículo de número 12, para a gente encerrar. A ordem é: falai de tal maneira, e de tal maneira procedei. Antes de você continuar, olha aqui para mim. Falai, procedei. Falai, procedei. Antes de qualquer coisa, vamos começar a unir o discurso com a vida? Antes de qualquer coisa, vamos não ser hipócrita, ficar falando uma coisa aqui e fazendo outra. A maneira que eu falo, seja a maneira que eu procedo. O modo que eu discurso, seja o modo que eu viva. Senão não serve. Senão a gente vira hipócrita. Então, se é para a gente conjugar a mente e o coração, a boca e os membros, e andar na vida sem a esquizofrenia de quem chega aqui para um teatro, e depois na vida não tem nada a ver com isso aqui, vamos começar a conjugar com ordem e harmonia a vida. Falai, procedei, procedei, falai. De que forma? De que maneira é essa? Ele diz: como aqueles que hão de ser julgados por que lei? Eu acho tão lindo isso, irmãos. Por que lei você vai ser julgado? Pela de Moisés, é? Pelos mandamentos, é? Não faça isso, não faça aquilo. Não!
Porque se for por esta lei, o que está sobre a sua cabeça é juízo. Falai e procedei como aqueles que hão de ser julgados, não por esta lei, mas pela lei da liberdade. Você já sabe qual é a liberdade. A lei da liberdade é aquela que diz assim: tudo se resume, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ande com esse tipo de atitude, vá dando o perfume da misericórdia, vá exalando na vida o perfume do amor, se submeta a isso, que você vai ver que o resultado é simples. Quem não se submete à lei da liberdade, mas fica vivendo sob o tacão dos mecanismos legalistas, que é o que na superficialidade produz acepção e outras coisas mais. Você está entendendo a ordem do texto? Tiago sai da superfície e vai aprofundando. O problema da acepção era uma justiça falsa, de que se dizia: a gente está tudo correto aqui, ninguém faz nada de errado, a gente obedece à lei. Aqui é mais profundo. Na superfície era a acepção. Por isso que quando eles faziam a acepção, eles se sentiam muito bem. Todo mundo aqui, a nossa sinagoga, a nossa assembleia é tão linda. A gente olha assim a lei de Deus e a gente se acha assim: meu Deus, como nós somos cumpridores da lei. Aí Tiago desmascara. É por causa dessa falsa justiça que vocês estão atropelando gente, passando por cima de pessoas, menosprezando pobres. E aqui você poderia incluir muitas outras aberrações, excluindo gente, expondo vidas, arrasando consciências, destruindo pequeninos. Ah, meus irmãos, sob o argumento de que nós somos justos, quer se submeter a essa vida sob a farsa de uma justiça própria? Se é assim, versículo 13: o juízo é sem misericórdia para com aquele que não usou de misericórdia, mas andou na vida sob o tacão do justicismo. Sobre você tem juízo. Você que anda cobrando justiça dos outros, você que se acha muito justo, dizendo como todo mundo tem que ser na base da lei, nem sabe você que se tropeçar numa vírgula, você já é culpado do parágrafo. Mas falai, procedei de tal maneira como aqueles que se submetem, que hão de ser julgados pela lei do amor. Se é assim, eu digo, você é gente da misericórdia. Você anda distribuindo graça. Você anda distribuindo misericórdia. E para estes, o que se diz é: a misericórdia triunfa sobre o juízo. Você entendeu? Você que se submete ao amor como único dogma, não quer dizer que você não vai ter tropeções. Você vai cair. Mas acontece que em você, o Espírito que prevalece é o que Jesus ensinou. Você usou de misericórdia. O Pai usa de misericórdia com você. Você está entendendo? Por isso que eu finalizo apenas com uma frase: nenhum juízo é maior do que a misericórdia. A questão é, como é que você quer viver? E aí? Vai desistir desse justicismo que produz lá na ponta essas acepções? Ou você vai decidir se entregar ao único dogma, a viver como Jesus, a lei do amor, a lei da liberdade? Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude. Ele tem todo o poder da vida em suas mãos. Só Ele é o único caminho. Sim, eu sei. O amor de Deus restaura os corações, doentes e sós, jogados ao chão. Somente o amor de
joelhos no chão, buscando teu perdão. Pelo amor de Deus, o que constrói a ponte entre o homem e o Criador? Existe apenas um caminho e ele está nas mãos de Deus. Socorre a alma aflita, põe de volta ao seu lugar. Ele é o único caminho. Sim, eu sei. Sim, eu sei. O amor de Deus restaura os corações doentes e sós, jogados ao chão.